Olá, pessoal. Espero que estejam todas em paz, tranquilos, tranquilas. Bem, quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou professor da Unesp de Marília, pós-doutor em fisiopatologia, livre-docente em fisiologia, editor de revistas científicas como a Scientific Reports da Nature, Frontiers in Physiology, Neuroscience, Neurology e For Young Minds para o público infantil. Recentemente eu tenho gravado vídeos todos os dias sobre pesquisas científicas acerca da pandemia causada pelo surto da Covid-19. Quem tiver interesse, fique à vontade para se inscrever no meu canal, será muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu vou abordar um tema que nos preocupa muito, que é quando que vai chegar o pico da pandemia aqui no Brasil, quando vai chegar o pico do surto da Covid-19 aqui no Brasil, quando, no começo, em março, vieram estimativas de que até entre o mês de abril e meio de maio já ocorreria o pico da doença no Brasil, mas essa estimativa foi feita com base em, em curvas que não levaram em consideração medidas preventivas, como distanciamento social, uso de máscaras. Algumas estimativas estavam levando em consideração apenas a situação de países anteriores, que já passaram pelo surto, como a China, a Coreia do Sul, países que já estavam mais preparados do que o Brasil para superar um surto, uma doença, uma epidemia, que em concentrações que afetam os continentes se torna uma pandemia. Então, nós temos nos preocupado. Será que essa pandemia já chegou no pico? Será que o surto da Covid-19 já chegou no pico no Brasil? Em junho, começo de junho, fim de junho? Será que vai acontecer no começo de julho, meio de julho, fim de agosto, começo de agosto, meio de agosto? Bem, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que nós podemos identificar esse pico no Brasil. Isso por meio de artigos científicos, por meio de análise de especialistas. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que isso pode ser analisado por nós, por pessoas que não têm um conhecimento na área de epidemiologia. Vou tentar passar de um modo bem didático para que vocês consigam se entender corretamente isso. Primeira coisa, como é que nós podemos começar a perceber que o surto está chegando num pico? Vamos sempre acompanhar o número de casos e óbitos diários. Normalmente o pico, podem perceber, Estados Unidos, Itália, Espanha. Esses picos duram 2 semanas. Olha aqui a curva. Ó. Esse aqui é o número de casos acumulados numa média de semanas. Tá? Aqui tem um crescimento exponencial. Você vê que os Estados Unidos já chegaram no pico e esse pico estabilizou. E parece que está começando a cair, considerando o número de casos semanais, tá? Uma média. Pegamos nos 7 dias a média dos casos diários e foram expostos esses valores aqui nesse gráfico. Olha aqui, ó, no México continua subindo, Rússia continua subindo. Não, na Rússia, desculpa, a Rússia parece que já chegou num ponto de estabilidade aqui, ó. E o Brasil? O Brasil ainda está subindo. Às vezes a gente tem dúvida, mas está subindo ainda, mas parece que teve uma linha reta aqui. Será que está no pico? Bem, se esse crescimento não avançou durante num período aproximadamente de 2 semanas, já podemos pensar que esse surto já chegou num pico no Brasil. Uma coisa importante do Brasil é que o Brasil é um país muito grande. Ele pode ser considerado aproximadamente como uma Europa. Como uma Europa ocidental, que abrange Espanha, Holanda, Portugal, Alemanha, aquelas regiões, aqueles países. Porque o Brasil é muito grande, tem mais de 200 milhões de habitantes. E vamos imaginar, quanto tempo durou o pico na Europa Ocidental? Pode ser aproximado esse valor para o Brasil. Por isso, é muito importante ter ideia do que acontece nas capitais. Vamos imaginar o estado de São Paulo. A metrópole São Paulo, ela era o primeiro epicentro da doença no Brasil e do estado de São Paulo. E as cidades do interior, elas estão começando a passar por surtos, mas 3 a 4 semanas depois
do avanço da doença inicial em São Paulo, na cidade, na Grande São Paulo. Por quê? Porque as capitais têm muita aglomeração de pessoas, tem uma população maior, e isso favorece muito a taxa de transmissão do vírus. E pela distância também, quanto mais distante das capitais, maior é o período, demora mais para que o surto avance na cidade interior. E aqui vamos perceber os continentes, a Ásia. Eu chamo a atenção para a África, pessoal. Olha só a África. Ainda não sabemos o que pode explicar a baixa quantidade de casos da Covid-19 na África. Nós temos aqui a América Latina, ela está em avanço ainda. A América do Norte já chegou num pico, esses casos estão estabilizados. Na Europa também estão estabilizados. Tá tendo... Por que na Ásia, por exemplo, tivemos poucos casos e agora está tendo, parece que uma segunda onda? Porque isso aqui é na Ásia como um todo, tá? Porque até o surgimento da vacina, vamos precisar tomar cuidado com as medidas de distanciamento social, evitar a aglomeração de pessoas e usar máscaras. Precisamos ter noção também da taxa de transmissão, RT ou R0, de reprodução, taxa de reprodução. Por exemplo, na Rússia, esse valor está abaixo de 1. O que significa a taxa de transmissão? Valores de 2 indicam que uma pessoa infectada transmite para 2 pessoas, de 3 a 5 dias aproximadamente. Uma taxa de reprodução de 3 significa que uma pessoa infectada transmite para 3 pessoas. Uma taxa de transmissão de 1 corresponde a uma pessoa infectada transmitir para uma pessoa infectada. Valores menores do que 1 significa que uma pessoa infectada transmite para menos de uma pessoa. Nos Estados Unidos, na Rússia, está caindo. Estados Unidos também caiu. Bem, percebemos que Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Norte temos valores menores do que 1, 0,96 no Amazonas, 0,95 em Pernambuco, 0,93 no Rio Grande do Norte. Isso é um dado otimista. Porém, se houver novas aglomerações, essa taxa de transmissão volta a crescer, porque ainda não temos uma vacina que possa prevenir. A taxa de transmissão, ela tem uma relação com a imunidade de rebanho ou imunidade de grupo, de modo que as vacinas, elas aceleram a imunidade de rebanho, a imunidade de grupo. Se nós fôssemos esperar o processo natural da doença para chegarmos na imunidade de rebanho, que é uma teoria ainda, tá? Não tem nenhuma evidência que comprova concretamente essa imunidade de rebanho que gira de 50% a 70%, não temos dados que comprovam isso. Se nós fôssemos esperar o processamento natural da doença, milhões de pessoas iriam a óbito aqui no Brasil. É uma estimativa. Uma taxa de transmissão ideal para que nós possamos ter segurança é de 0,8. Outra coisa, nós precisamos ter noção das subnotificações, das classificações insuficientes. Aqui no início podemos perceber o número de casos subia, caía. Aí você tem uma falsa impressão de que aqui foi o pico. Subia de novo, caía, você imaginava que o pico já tinha sido passado. Aí a gente percebe que não aconteceu isso. São as subnotificações, são dados de dias anteriores que não foram notificados. Agora você passa aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aí você imagina que no meio de abril o pico já tinha sido alcançado. E não. Por quê? Dados de casos que foram diagnosticados anteriormente a essa data não tinham sido ainda divulgados. E aqui é o que acontece, ó. Você achava que no meio de abril tinha sido o pico, mas não. Aqui, ó, aqui são os casos desses dias que foram reportados que não foram reportados nessa data. Aí você pensa, bem, então o pico chegou aqui, não é mais no fim de abril, não é no meio de abril, é no fim de maio, porque aqui já está caindo. Aí você considera os dados subnotificados? Não. O pico não chegou no fim de abril, ele ainda permanece. Aí você tem a falsa impressão de que o pico já tinha sido ocorrido. Portanto, pessoal, essas são as variáveis que precisamos ter atenção para verificar se o pico já chegou no Brasil ou não. Bem, vamos prestar atenção então
nas últimas 2 semanas, será que o número de casos de óbitos se estabilizaram? Aí vamos ter uma noção se o pico já chegou no Brasil. Ok, pessoal? Fiquem à vontade para se inscrever no meu canal. Se curtiram, se gostaram, fiquem à vontade para curtir. Qualquer sugestão será muito bem-vinda. E deixei aqui na descrição dos vídeos meu currículo para vocês me conhecerem e também informações das minhas redes sociais, tudo que eu tenho feito. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês.